paz do Senhor, boa noite a todos os irmãos e irmãs, a todos que irão nos assistir, irão ouvir essa palavra. Eu espero que Deus possa falar poderosamente ao coração de todos nós. E eu quero orar pela sua vida, mas antes eu quero pedir para que você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva aí, né? Dá o seu like também, dá uma curtida, seja você um cooperador dessa obra também. Tem aí o QR Code, as informações da igreja. Se Deus tocar em seu coração, mande uma oferta de amor para esse ministério, Igreja Batista Amor e Fé, em Ipanema, entre Ipanema e Copacabana. E nós seremos gratos e seremos muito gratos ao Senhor pela oferta que você mandar. Então eu quero orar nessa hora por você. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Suplicamos a Ti, Deus, pela Tua infinita graça e misericórdia. Pedimos a Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Teu eterno amor, Senhor, que um dia nos alcançou, que um dia nos inundou, nesta noite Ele possa, Senhor Deus da glória, inflamar o nosso coração de tal modo que venhamos, ó Senhor, nos converter dos nossos maus caminhos, que venhamos, ó Pai, deixar de olhar para as circunstâncias, deixar de olhar para o passado e olhar para o alvo que é Cristo Jesus, que possamos deixar de olhar, Senhor, para as enfermidades, para as lutas dessa vida e olhar somente para Cristo. Pois o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso Salvador, é quem nos dá a paz que o mundo não pode nos dar. Então nessa noite, Pai, eu suplico a Ti que o Teu Santo Espírito venha sobre nós e venha a cada dia nos fortalecer, venha nos dar instrução para uma vida de santificação, para uma vida de libertação, para uma vida, Senhor Deus da glória, de correção. Pai, que possamos nessa noite, Pai, nos prostrarmos diante de Ti e, Senhor, ser afetados pelo poder do Teu Santo Espírito, pelo poder da Sua palavra, pois a Tua palavra ela é poderosa, ela limpa, ela lava, ela edifica, ela transforma. Senhor, sem a Tua palavra, sem a Tua presença, Senhor, nós não somos nada, não podemos nada, só estamos de pé porque a Tua palavra, Senhor, um dia, Senhor, brotou em nossos corações, brotou porque ouvimos alguém ministrar a Tua palavra, e ao começar a meditar nessa palavra, fomos sendo modificados, fomos sendo transformados. A nossa vida, Senhor Deus da glória, ela não foi transformada, Senhor, pelo homem, não, ela foi transformada pelo poder que há na Tua palavra. O nosso caráter, ele foi transformado pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito, e nós fomos lavados e remidos, Senhor Deus da glória, no sangue de Cristo. Por isso te agradecemos, Senhor, pela obra, Senhor, da cruz. Te agradecemos por este sacrifício. Eu te peço, Deus, visita os hospitais, visita, Senhor Deus da glória, os enfermos, os doentes, toma em Tuas mãos, as famílias que choram nessa noite, Senhor, toma, Senhor, consola os corações das mães, dos pais, dos filhos, mas, Senhor, dê, Senhor Deus da glória, uma noite de refrigério, de libertação, de restituição. Senhor, em nome de Jesus, visita, Senhor, o ministério, Igreja Batista Amor e Fé, toma a nossa pastora em Tuas mãos, toma os irmãos da Igreja Batista, Senhor, abençoe a cada um dos meus amados irmãos e irmãs, Senhor, fortalece aqueles que estão, Senhor Deus da glória, fracos, fortalece aqueles que foram, Senhor, de alguma maneira, Senhor, atingido por alguma seta maligna, por algum dardo inflamado. Pai, em nome de Jesus, traga libertação a essa vida, a essa mente, a esse coração. Assim eu oro a Ti, Deus da glória, crendo, ó Pai, no ouvir, Senhor, da nossa oração. O Senhor está ouvindo a nossa oração. E eu suplico a Ti nessa noite, em nome de Jesus, derrame sobre nossas vidas uma unção de cura e libertação para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria pedir para os irmãos, quero pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 3. É um capítulo conhecido, né? Um capítulo bem conhecido, muito conhecido, na verdade, que muitas das vezes nós mencionamos esses versículos. E eu queria deixar para a meditação dos irmãos. A partir do versículo 19, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, a partir do versículo 19 diz assim: se porém
você advertir o ímpio, e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Aleluia. Somente esse versículo. Eu não vou me estender muito, mas eu queria meditar com vocês somente sobre esse versículo. A questão é, irmãos, que muitas das vezes, nos dias de hoje, pastores, pastoras, diáconos, irmãos em Cristo Jesus, servos do Senhor, muitas das vezes se culpam e carregam um fardo que não é seu, que não lhe pertence, por causa de um amigo, ou por causa de um parente próximo, ou até mesmo por causa de um filho, de um pai ou de uma mãe. É claro, nós amamos, o nosso próximo, e se amamos o nosso próximo, não tem como a gente dizer que não amamos o nosso irmão de sangue, ou seja, o filho de nossa mãe, o nosso irmão paterno ou materno. Não tem lógica de falar, não gosto. Não, no fundo, a gente sabe que amamos, porque é sangue do nosso sangue. Então nós vivemos muitas das vezes preocupados com os sobrinhos, com as sobrinhas, os primos, porque nós estamos na presença de Deus, nós estamos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim queremos que eles estejam também. E muitas das vezes nós falamos, ministramos, falamos da Bíblia, da palavra do Senhor, mas muitas das vezes muitos dos nossos não dão ouvido. Eu me lembro muito bem de que a palavra de Deus aqui nesse livro sagrado, ela vai dizer que o profeta ele não tem honra em sua própria terra, assim como Jesus, quando ele chega ali na sua terra natal, aquele povo ali não acredita nele, eles perguntam, eles começam a caçoar, quem é esse? Esse não é filho de José, o carpinteiro, não é apenas um homem, ele não teve honra, foi um profeta que na sua própria terra, ou seja, na sua própria casa, não acreditaram nele, e assim muitas das vezes é conosco, infelizmente, irmãos. Isso é coisa que acontece nos dias de hoje, e não é que acontece somente nos dias de hoje, isso vem acontecendo desde a época de Cristo, vamos melhor dizer, desde a época de Moisés, quando Moisés vai ali para remir o povo começa a quem é Moisés? Então, é coisa antiga. Irmãos, o que nós precisamos entender é que tudo tem o seu tempo. E muitas das vezes nós carregamos esse fardo porque nós não queremos entender esse tempo. Aí eu te pergunto, como foi a sua conversão? Você se converteu de uma hora para outra? Como foi a minha conversão? Foi do dia para a noite? Não. Quantas vezes você ouviu falar desse Salvador e você não quis aceitá-lo, você não quis saber, você falava assim, eu não quero saber de igreja não, irmão, isso na hora não. E que igreja o quê? Eu quero viver, eu quero curtir. Essa era a nossa fala. E muitos dos nossos irmãos em Cristo Jesus que nos evangelizavam não desistiram, ou seja, eles não nos condenaram, mas também eles fizeram a parte dele, eles ministraram a palavra de Deus, eles ministraram a palavra da salvação, dizendo, tem um Deus que está pronto a perdoar os seus pecados. Mas, irmãos, o que nós precisamos entender é que a Bíblia ela vai falar que não é por força nem por violência, não tem jeito. Então não vai ser no teu tempo, nem no meu tempo. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes eu escuto dizer, o fulano está aí na igreja, está pregando, mas vai ver seu filho, vai ver seu irmão, vai ver seu sobrinho. Meu irmão, isso não compete a você, isso não me compete, compete a Deus, assim como competiu a Ele, a minha salvação, a hora de eu chegar dentro da igreja e me prostrar diante dEle. Para tudo tem um tempo determinado, não vai ser na força da tua fala, não vai ser na força do seu braço, não vai ser você obrigando a ir para a igreja, não vai ser você brigando, querendo obrigar a pessoa a estar onde você está, não. O que você precisa fazer, irmãos, é de orar e entregar na mão do Pai Celestial. Deixar que Deus venha julgar essa causa, que Deus venha cuidar desse ser. Assim como Ele cuidou de você, cuidou de mim, Ele vai cuidar do seu filho. Assim como Ele cuidou de você, cuidou de mim, Ele vai cuidar da sua mãe, do seu pai, do seu irmão. Ele vai cuidar do seu ente querido.
Não tem jeito. Se Ele cuidou de você quando você estava no pecado, quando você estava no lamaçal, por que hoje Ele não vai cuidar do seu pai? Por que hoje Ele não vai cuidar do seu irmão? Por que hoje Ele não vai cuidar daquele seu ente querido que está nas drogas? Ele vai cuidar porque assim Ele cuidou de você. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que você tem que manter o seu coração tranquilo. Porque se essa pessoa vier a morrer, esse sangue não vai ser requerido da sua mão, porque a Bíblia ela diz isso. Você pregou, você ministrou, você advertiu. Agora, quando você faz o ouvido de mercador, se você voltar um pouquinho acima, aí esse sangue vai ser requerido da sua mão, porque você teve a oportunidade de ministrar, você teve a oportunidade de advertir, você não advertiu, você não ministrou a palavra do Senhor, você fez o ouvido de mercador quando o Senhor falou, olha, fala para esse camarada, fala para essa mulher, que eu quero salvar, que eu quero restituir a sua vida, e você, não vou falar não, sabe, porque toda vez que eu vou falar, não me dá ouvido. Irmão, se não der ouvido, não é contigo, é com Deus. É com Ele, Deus. Você já tirou o peso das suas mãos. Você já tirou o peso de sobre si. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte. Não tem essa que é filho de pastor. Não tem essa que é filho de presbítero. Não tem essa que é filho de crente, não. Vai tratar com Deus. Vai prestar contas a Deus. E o pastor, a pastor, o diácono, a diaconisa, seja lá quem for, está livre desse sangue, porque foi ministrado sobre a vida desse camarada, sobre a vida dessa mulher, a palavra de Deus. Foi liberada uma palavra de bênção, dizendo, busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai Ele enquanto Ele está perto, pois Ele está pronto a te perdoar. Deixe você animar o seu caminho de pecado, o seu caminho de maldade, se converta a Deus. Essa é a palavra que nós temos ministrado, não só para nossa vizinhança, não só para os desconhecidos, não só para quem está à nossa volta, mas principalmente para os da nossa casa. E muitas das vezes os da nossa casa não querem. Não é hora ainda, eles acham que não é hora, e aí você vai fazer o quê? Você vai brigar, vai sair no braço, você vai discutir, vai ficar com raiva. Não, aprenda uma coisa, tudo tem o seu tempo, e o tempo não lhe pertence, pertence a Deus. Se Ele quiser que essa pessoa venha agora, Ele tem os seus meios. Por isso que a Bíblia vai falar que bem-aventurado é aquele que vem pelo amor. Pior é para aquele que vem pela dor. O que vem pela dor, irmão, pode vir mutilado, pode vir cego, pode vir de inúmeras maneiras, pode vir através de um câncer. Irmão, deixa na mão de Deus, é Deus quem sabe. Eu estou aqui dizendo isso, não estou dizendo, teu filho vai ficar. Não estou querendo dizer isso. Aí é Deus que vai tratar. É Deus que vai colocar ele no trilho, é Deus que vai agir de uma maneira em que ele venha reconhecer a soberania de Deus. Que ele venha reconhecer que há um Deus que perdoa pecado e que salva. Que ele vai reconhecer que tem um Deus que liberta de toda mazela, que liberta de toda enfermidade. Então, irmãos, nós muitas das vezes carregamos esse fardo sobre nós. Por exemplo, vai lá em Mateus capítulo 12. Lá a partir do versículo 45, você vai ver o povo falando, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Qual é a resposta de Jesus? Nem a resposta à pergunta de Jesus. Quem são minha mãe e meus irmãos? Quem são esses? São vocês, são todos aqueles que fazem a minha vontade. Irmãos, eu não estou dizendo que a minha irmã de sangue, que o meu sobrinho, ele não seja o meu parente. Mas, meu irmão, Deus tem o controle de todas as coisas. Se Jesus falou isso, é porque ele sabia do que nós iríamos passar. Então tenha consciência de uma coisa, irmãos. O teu familiar, ele está na mão de Deus. E outra, você ganhou uma nova família. Você tem uma família em Cristo Jesus. Você tem uma família de Deus que interage com você. Ainda que os seus não interajam, você recebeu uma nova parentela. Hoje você tem irmãos em Cristo Jesus. Hoje você tem irmãs em Cristo Jesus. Hoje você tem pais em Cristo Jesus. Tem mães em Cristo Jesus. E por aí vai. Tem primos. Vamos dizer assim. Você entrou para uma família de Deus. E hoje você não está desamparado. É claro que muitos vão dizer assim, mas tem tanta falsa... Meu irmão, eu não quero olhar para a falsidade. Eu quero olhar para Cristo. Eu quero crer que aquele que está caminhando lado a lado comigo é meu irmão em Cristo Jesus. E no momento mais difícil ele vai me ajudar ou eu vou ajudá-lo também. Agora, meu irmão, o meu sobrinho, ele vai deixar de ser meu parente? Não. Mas também eu não vou pactuar com os seus erros.
Eu não vou estar nos seus mesmos caminhos, não vou de jeito nenhum. O meu irmão, ainda que seja meu irmão de sangue, ele vai deixar de ser meu parente? Não, ele não vai deixar de ser meu parente. Mas também eu não vou caminhar com ele nos seus caminhos de erro. Eu não vou pactuar com os seus erros de forma alguma. Errou é com ele e Deus. A minha parte eu tenho feito. Eu vou falar de Deus, eu vou pregar o Evangelho. O que eu puder fazer para ajudar, eu vou ajudar. Nem sempre. Porque vai haver um momento, irmãos, que Deus também vai dizer, ó, chega. Não se mete mais nisso, não. Deixa que agora é comigo e ele. É eu que vou tratar. E muitas das vezes nós não entendemos isso. Ah, é família, eu vou ajudar se eu não ajudar aqui. Deixa Deus tratar. Deixa Deus espremer. Você não foi espremido? Eu não fui espremido? Nós não fomos ali lapidados. Então deixa que Deus, irmãos, é que é o dono da obra, é que Ele que vai fazer, porque muitas das vezes nós oramos, pedimos a Deus, colocamos na mão dEle, e depois nós queremos tirar da mão dEle. Nós queremos nos intrometer na obra que Ele está fazendo. Irmão, se está chorando hoje, é porque amanhã Ele vai estar glorificando. Se Ele está hoje, irmãos, sofrendo, é porque amanhã Ele vai estar dando pulos de alegria, porque o Senhor salvou. Então não se preocupe com isso, tira esse fardo de cima de você, larga isso na mão de Deus. Meu irmão, não tem jeito. Olha só, Deus detém todo o controle em suas mãos, de todas as vidas. Não tem essa, irmão, sabe o que acontece? É que às vezes nós queremos fazer um pré-julgamento. Foi salvo. Será que foi? Meu irmão, isso só compete a Deus, não compete a você. Olha o que Jesus Cristo vai dizer para aqueles camaradas. Quando ele pergunta, quando é, Senhor, que o Senhor vai restituir o reino? Ele fala, isso não compete a mim, nem compete a vocês, isso compete a meu Pai Celestial que está no céu. Irmão, não tem jeito. Deus é quem sabe se vai ser salvo ou se não vai. Então não tem como eu dizer, o pastor fulano de tal foi salvo. Não, eu fui. Não, meu irmão, eu creio na minha salvação, eu creio no poder da salvação. Mas não tem jeito, nós vamos passar por um julgamento. Senão a Bíblia ela não ia dizer dessa forma, ela não ia mencionar isso sobre um julgamento. É claro, nós procuramos andar nos caminhos de Deus, nós procuramos andar em novidade de vida, em santificação, lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro, mas não tem jeito, irmão, nós vamos prestar conta das nossas obras. E qual tem sido as suas obras? Qual tem sido o seu comportamento diante dessa situação do seu parente, da sua mãe, do seu irmão? Deixa Deus ser Deus, porque muitas das vezes ele vai ser salvo e eu posso perder a minha salvação. Tudo por causa dele próprio, porque eu fui arrogante, fui prepotente e em vez de salvar, afastei ele de Cristo. Então vamos deixar Deus ser Deus. Vamos ser crentes verdadeiros, maduros, fiéis a Deus e vamos deixar que Deus trate. De que forma? Senhor, eu entrego nas suas mãos, eu vou continuar orando, mas também eu não vou falar mais até que o Senhor mande eu falar. Não tem jeito, irmão, não é pelo muito falar, não é pela força, não é, irmão, não tem jeito. Isso compete a Deus. É Deus que liberta, é Deus que salva. A palavra, ela lava, ela limpa, mas essa palavra ela só vai lavar, só vai limpar aquele que quiser ouvir essa palavra. Aquele que quiser dar ouvido, aquele que plantar essa palavra em seu coração. Se eu não quisesse ouvir essa palavra, eu estaria aqui hoje? Você estaria aí hoje? Não, porque quantas das vezes eu não neguei essa palavra? Quantas das vezes eu recebi convite lá no passado para estar em um culto de mocidade, ou então para estar num culto de libertação, ou para estar num culto de louvor e adoração, e eu falei, não, isso não é para mim. O que eu estava fazendo? Eu estava negando essa palavra. O que eu estava fazendo? Eu estava negando a Cristo, dizendo, eu não quero isso. Mas, irmãos, coube a Deus a responder a oração de uma mulher. Coube a Deus a responder às orações que uma mulher fez lá no passado. E ele respondeu um dia me trazendo para a sua presença. Vim ferido, vim machucado. E assim, irmãos, aquele que não quer vir pelo amor, vai vir pela dor. E quando vem pela dor, vem cheio de feridas. E essas feridas para cicatrizar demora. Essas feridas para elas
ficar lisinha, ficar com uma pele nova de uma criança demora, infelizmente. Mas o que eu quero dizer é que você que está me ouvindo, você que ainda não recebeu esse Senhor como seu Salvador, você que ainda não quis esse Deus, vem enquanto é tempo. Vem enquanto Ele ainda está te dando uma oportunidade de você recebê-lo e de você partir dessa vida com Ele. Porque hoje, se eu partir hoje, eu parto em Cristo Jesus. Essa é a minha consciência. Eu sei, irmãos, como eu falei anteriormente, que eu, um dia, vou me sentar perante o meu juiz, perante aquele que julga todas as causas, do rico, do pobre, do justo, do injusto, não tem jeito. Eu vou comparecer diante dele. E o que eu creio, a minha esperança é de ouvir: vinde, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Qual é esse muito? É de estar ali no reino celestial, adorando o meu Criador, o meu Salvador. Meu irmão, descanse o seu coração. O seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, o seu tio, seja lá o parente que for, ele está nos cuidados de Deus. É quem vai determinar o tempo e a hora dessa salvação. Irmão, está lá no coma, vai morrer sem Cristo, irmão, vai lá no ouvido, a hora que você for visitar, chega lá no ouvidinho dessa pessoa que está em coma, diz: olha, em nome de Jesus, confessa a Cristo como seu Criador. Está em coma, mas está ouvindo ainda. Irmão, está lá no enfermo, não está respondendo, está nos aparelhos, vai lá, clama a Deus, fala: Senhor, traz salvação a essa vida. Está lá respirando pelos aparelhos, mas ainda tem consciência. Então descanse o seu coração, creia no poder de Cristo, creia no poder do Espírito Santo, creia que aquele que te chamou, ele é fiel para completar a boa obra, e ele há de completar a obra de salvação, de restituição de saúde, de restituição do casamento, seja lá qual for a restituição, mas busca ele acima de todas as coisas. Você que ainda não se decidiu, guarda esse versículo lá do livro de Isaías, capítulo 55, acho que dos 5 em diante, ele vai dizer para que venhamos buscá-lo enquanto podemos achá-lo, pois ele está perto e tal. Porque a hora é essa, irmãos. Não fica pensando muito, não. Ó, Isaías 55, a partir do versículo 6, 7 e 8, se eu não me engano, 8. Buscai o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por ele enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone os seus caminhos e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o perdão. Esse é o nosso Deus. É esse Deus que nós temos apresentado em nossa terra, ou seja, em nossa casa, em nosso lar, no lar dos nossos pais. Se você não quiser ministrar a palavra, seja você um crente de testemunho. Ainda que você não pregue, mostre com a sua vida no altar, mostre com a sua vida de cristão, com a sua vida que agora Cristo habita nela, que você é um novo homem e que há um Deus que muda os caminhos e os pensamentos do homem. Então eu deixo essa palavra para o seu coração. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Pai, eu entrego a Ti, Senhor, a nossa parentela. Senhor, todos aqueles que já ouviram falar do Teu amor, já ouviram, Senhor, diversas ministrações, nós colocamos em Tuas mãos. Te agradecemos, ó Senhor, porque nenhum dos nossos, Senhor, nós nunca deixamos de pregar a eles. Sempre mencionamos o Senhor como Salvador, como Senhor, como remidor de pecado. Sempre mencionamos o Teu nome, Senhor, como poderoso. E temos a certeza que desse sangue o Senhor não vai requerer de nós. Nós estamos livres desse peso. Agora eu te peço em nome de Jesus por todos os irmãos que nos ouvem, Senhor, que eles venham ser libertos desse peso, desse fardo que não lhe pertence, que eles venham descansar em Ti e saber que o Senhor está no controle, saber que o Senhor que é o dono da salvação, o Senhor é quem é o dono da vida, o Senhor é quem vai julgar essa causa. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que possamos descansar em Ti, sabendo, ó Deus, que a boa obra, aquele que
que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Senhor, sabemos também, Deus da glória, que todos aqueles que vêm a Ti, Senhor, vêm porque ouviu a Tua palavra. E se não ouvir, Senhor, se não quiserem dar ouvido à Sua palavra, dificilmente chegarão a Ti, dificilmente encontrarão para si um refúgio em Ti. Então, Pai, que possamos descansar os nossos corações e descansar em Ti, sabendo, ó Deus da glória, que a Tua mão está estendida sobre as nossas vidas e sobre a vida de toda a nossa parentela, de toda a igreja. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que Deus abençoe o seu filho, sua filha, toda a sua parentela. Eu só te peço uma coisa. Não deixe de orar pelos seus, mas descanse do seu coração. Seja livre desse fardo. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E a igreja diz amém. Está encerrado.